Boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer estar aqui trocando uma ideia sobre doutrina espírita, que na verdade palestra é minha pretensão, é um estudo, e o Thomas me pôs em saia justa porque esse estudo já foi feito quinta-feira. E ele me ligou, disse que não veio a reunião na quinta, e falou: você repete. Aí eu falei: se o Inácio não subir para assistir. O Inácio está aí? Não, né? Então vou fazer a palestra. Obsessão, quando eu era mais jovem, 30, 40 anos atrás, lá no Amor e Caridade, Alcione, André, pessoal da era de 50 anos, nós estudávamos Espiritismo à moda antiga. Tinha prova, tinha tudo. Lançaram à época o Vademecum. Vademecum é uma obra que normalmente é usada no direito e que compila todos os temas relacionados a alguma obra. E a época contava o tema obsessão com mais de 600 itens no Vademecum espírita. Quando você queria procurar alguma coisa sobre obsessão, você ia lá no Vademecum e encontrava mais de 600 citações, isso há 20, 30 anos atrás. Então, um tema bastante amplo, difícil, e seria muita pretensão que a gente esgotasse. Mas nós vamos ter uma visão geral, como a doutrina espírita trata o tema obsessão. E vamos observar que é um tema que nos envolve a todos, indistintamente. Seja qual for a nossa religião, seja qual for o nosso nível de evolução nesse planeta. Tanto é que nós vamos ver o antídoto da obsessão e nós não conseguiremos tê-lo. Mas isso fica por final. Então nós temos algumas definições. Deixa eu ver se eu olho por aqui para não ficar perdendo. Então vamos lá. Quando a gente pega um dicionário e nos lançamos a ele, nós temos que obsessão, ela vem do latim, é uma palavra que vem do latim, que significa impertinência, perseguição, vexação, preocupação com determinada ideia, que domina doentiamente espírito, ideia fixa, mania. Então dá para a gente perceber aí que passa pelo crivo de tal um tema e ele ser recorrente naquilo que a gente pensa e age. Mas a doutrina espírita, ela coloca para a gente no Evangelho, no capítulo 28, como definição de obsessão, a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Já no livro dos Médiuns, no capítulo 23, a obsessão é o domínio que certos espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. A Gênesis, no capítulo 14, no item 45, chama a obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. E, para a gente completar, nós temos nas obras póstumas, no parágrafo 7, a obsessão consiste num domínio que os maus espíritos assumem certas pessoas com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade delas, pelo prazer que experimenta em fazer o mal. Obsessão é qualquer constrangimento, influência, que os espíritos inferiores determinam sobre o médium, dominando a sua vontade. Então, essa é uma visão geral de várias obras da doutrina espírita, que vem a ser obsessão. Nós temos como reconhecer essa obsessão? Nós temos um livro do Pentateuco Espírita que trata especificamente da comunicação, que é o livro dos médiuns. E lá no livro dos médiuns, nós temos alguns passos, na verdade são 9 passos, que está estabelecido lá, no capítulo 23, no item 243,
em que ele traz como que a gente poderia reconhecer uma obsessão em se tratando de mediunidade. Então ele coloca lá nesse capítulo, no 23, o primeiro ponto que a gente poderia reconhecer essa obsessão seria a persistência de um espírito em se comunicar, bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. Coloca também que a ilusão, que não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Não por acaso que Chico lia todas as suas escritas ao final da psicografia. O crivo, Kardec já falou, que a gente rejeite tantas quantas forem necessárias as comunicações que não passem pelo crivo da doutrina espírita. E nós temos algumas dificuldades em algumas pessoas que fazem esse tipo de adotar a comunicação cegamente, não sendo questionada e causando inclusive um melindre. E quanto mais melindre cause aquele que psicografou, mais nós devemos afastar. Então é inversamente proporcional quando nós pegamos uma psicografia ou uma psicofonia no reino mediúnico onde é gravado e que tem uma mensagem ao grupo ou uma mensagem a outrem e que destoa de elementos postos na doutrina espírita. Kardec manda que a gente refute. E há uma dificuldade em se fazer isso em algumas casas espíritas, pelo melindre do próprio médium ou do grupo. Esse é o ponto. E está aí um princípio alencado pela própria doutrina de que a gente deve fazer isso, inclusive, não obstante, como ele coloca, a inteligência de quem está recebendo, ou seja, do médium. Continua ele. Crença é outro fator que leva para que a gente analise um processo de obsessão no grupo. Crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Nós temos muitas obras psicografadas. O critério, quando nós vamos estudar, obviamente, até para poder fazer um julgamento sobre isso, seria, e é, o Pentateuco. Então, estudar mesmo, debruçar sobre isso. Todas as casas sérias se preocupam, então, ter o ESG, ter o estudo sistematizado da doutrina espírita, para que a gente aprenda exatamente o que é a doutrina espírita. O que são os seus princípios, quais são os postulados que ela trazem. E só assim, diante desse conhecimento, diante do conhecimento que trata a doutrina espírita, é que nós podemos fazer essa identidade. Porque, no fundo e nas entrelinhas das mensagens, as coisas passam desapercebidas quando nós não temos essa segurança doutrinária. E isso leva tempo, isso leva amadurecimento. O próprio Divaldo falou que leu por várias vezes o Livro dos Espíritos, sendo que uma delas, quando ele começou a ler, e a Joana de Anjos pergunta o que é prolegômenos. Ele falou, não sei não, você não está lendo? Então pega um dicionário e veja o que é prolegômenos, que está no início do Livro dos Espíritos. Então, a linguagem é rebuscada em alguns momentos, ela requer realmente o livro dos Espíritos, o dicionário. Em algumas obras, ela requer de nós que nós lancemos mão de outros conhecimentos específicos, que é ensinado mesmo na própria órbita terrestre, para que a gente se intere, não simplesmente vire página, mas que entenda o que ali está posto e amadureça sobre o que está ali posto. Continua ele, confiança do médium nos elogios que lhe dispensa os espíritos que por ele se comunicam. Elogio é o grande problema. Aliás, isso está posto no Livro dos Espíritos. Qual que é a chaga da humanidade? É uma pergunta. O orgulho e o egoísmo. E nos vale muito,
a pompa de saber. E aqui a bancarrota, o elogio. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Mais uma vez aqui, olha as entrelinhas, que a dificuldade de lidar com esse tema prático de obsessão num grupo que tem um intercâmbio com o plano espiritual. Coloca lá na sexto apontamento, tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Mais uma vez, o julgamento. Eu não tenho que questionar. Até porque o Bolzano e animismo e espiritismo, ele fala que o médium, todos nós que começamos a mediunidade, nós temos o animismo. Ou seja, o próprio espírito do médium participa do processo. Então, por que esse melindre? E Emmanuel completa que a mediunidade do futuro é intuitiva. Temos muito pouco médium, que eu conheço, acho que nenhum, de materialização que era comum nos tempos idos. Era comum uma reunião mediúnica, ao final, materializar a flor, materializar um objeto, ser levado a casa. Bolzano trata disso na obra dele, inclusive com fotografias do médium Peixinho, uma foto em que ele sai da narina, todo ectoplasma, materializando flores. A gente não vê mais esse tipo. A tipografia, as pancadas não existem. Então, afastando essa mediunidade mais de efeito físico e brotando a mediunidade de efeito espiritual. E Emmanuel, com toda a sua categoria, afirma: a mediunidade do futuro é a intuição. Quanto mais formos ativamente no processo, melhor será para o plano espiritual. Olha a mãe quando olha para uma criança, sem conhecimento prévio de nada, identifica ali a febre, identifica ali o que saber. É uma linha direta. Então, por que a crítica do que recebe? Por que opô-la? É comum. E se vir alguma comunicação que passe pelo conhecimento do médium, o conhecimento do médium, está respaldado na doutrina também. O animismo faz parte. Ninguém que se põe à mesa a prestar um serviço de comunicação com o plano espiritual tem a pretensão do que vai acontecer. Como diz André Luiz, em Estude Viva, se prepare para a reunião mediúnica, cuidando primeiramente do seu corpo físico e depois deixando limpo a sua mente no dia a dia do que fazes, do que comunica no plano material. E o demais e o restante os espíritos cuidará. Na sétima, nós temos a necessidade incessante e inoportuna de escrever. Nós temos horários. Não dá na hora do meu culto, que é num sábado, com a minha família, colocar a me psicografar. Não dá nesse momento em que eu estou dialogando com vocês e daqui a pouco eu incorporo e vira uma reunião de comunicação. Existe o momento certo, existe a mensagem certa. Nós temos o Divaldo transfigurando Bezerra de Menezes num congresso espírita internacional em Brasília. Ao final do congresso, o Divaldo está fechando e fazendo oração do término dos trabalhos no congresso internacional. Ele dá passividade ao doutor Bezerra de Menezes e transfigura, inclusive com a voz e a postura física do Bezerra. Mas olha onde nós estamos. Existia o porquê disso, mas não há nenhum porquê numa palestra, numa conferência, onde nós estamos batendo papo, num culto evangelho lar, num trabalho, numa aplicação de paz. Hoje nós temos um grupo que visitamos as pessoas, aos domingos a gente vai em várias casas, não tem porquê eu estou lá aplicando um passo e incorporar. Então por que escrever? Vamos escrever, estou com vontade, vamos escrever. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade, forçando a agir ou falar a mau grado. Isso é muito complicado, porque é muito sutil. Aquela coisa que você não quer fazer e que você tem, às vezes até algum repúdio em fazer, mas uma vontade te move a fazer. Nós passamos por isso em alguns momentos, de fazer coisas que não são. Principalmente
principalmente em reuniões de trabalho, em reuniões que nos cobram um posicionamento e não há uma harmonia nessa reunião, nós temos o desejo, embora nos acuse a consciência de que aquilo não é o que deve ser feito. E para terminar essa parte, nós temos rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa e objeto. O médium é, na verdade, uma antena, né? E nós temos que estar cônscios disso. Alguns companheiros que nem se dão conta desse processo e brigas intermitentes, desgastes demais com as pessoas, e a mediunidade está ali. E temos que tomar cuidado com isso, que estamos envolvidos, porque está na questão 459, se os espíritos nos influenciam, de verdade ou originalmente, ele que nos coordenam. Mas vamos lá para ver então como é que esse processo se dá. É um processo bilateral em que Manuel Filomeno de Miranda diz exatamente assim: o obsessor é apenas um irmão que ainda não aprendeu a amar temporariamente, vivendo ódio. Então veja bem, é um processo que não sou eu, é um espírito. É um processo que eu tenho que afinizar com ele. E aí a Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, ela coloca didaticamente para a gente entender, muito bom essa expressão de um mesmo problema. Ela coloca então que nós no relacionamento de obsessão, de perseguição ao outro, nós temos um classe chamado obsessão de encarnado para encarnado. E ela coloca no livro alguns exemplos interessantes. Mas como que pode um encarnado obsediar outro encarnado? Ela dá um exemplo que esse tipo de obsessão normalmente se completa e se dá por afinidade e em nome, aspas, do amor. É quando, por exemplo, o casal, que o marido quer dominar a mulher, ditar o que ela tem que fazer, o que ela tem que vestir, o que ela tem que usar de pintura, e em nome do amor ele começa a todo tempo circunvizinhá-la e circunscrever o que ela tem que fazer, passando um jugo sobre ela, passando uma mordaça nela, e ao contrário também. As mulheres acharam bom, começou a rir e cutucar, mas também os homens. Agora com o celular, então, você está no trabalho, toda hora toca, né? Luzinha, onde você está? O que você está fazendo? Ou nós confiamos, ou não há por que continuar no relacionamento. A base do relacionamento é a confiança. Ela acabou, não existe o porquê. Ou acredita, ou não acredita. Um outro tipo que ela coloca de encarnado para encarnado é os pais e filhos. Onde os pais, nós temos a incumbência de direcionar os nossos filhos, tão somente essa incumbência. Ninguém sabe a hierarquia moral, mas sabe a hierarquia de procedimento. Quem é meu filho? Quem é minha filha? Quem é esse espírito que eu estou cuidando? Mas eu sei o que devo fazer. Eu deveria saber o que fazer. E não ditar. Principalmente quando a filha é mulher. Que é tolhida para o homem vale tudo, para a mulher não. Ao invés de orientá-la. E passa um processo de obsessão. E passa a ser um processo de perseguição em nome da criação. Preocupado com isso, o Kardec perguntou: onde que os pais falham? Se há negligência, a partir do momento que você encaminha a resposta e faz o que deve ser feito, você cumpriu o seu papel. E aí entra o livre-arbítrio daquele espírito que veio como filho ou como filha. Então basta cumprir aquilo que devemos cumprir e que a nossa consciência esteja no caminho certo. E por que ele chama a atenção da nossa consciência? Porque aí está escrito as leis de Deus. Desencarnado para desencarnado. Esse é um processo que é complicado. Por quê? Porque o plano espiritual, ele alarga. Nós temos vários passagens, a mais... o livro mais recente, talvez lido, porque o Divaldo teve aí, divulgou e muita gente leu, é Transição Planetária. Transição planetária mostrando, principalmente na hora daquele tsunami, como os espíritos já estavam esperando o pessoal que estava desencarnando
nas águas, e eles vilipendiando, literalmente sugando aqueles espíritos, fazendo um jugo deles. Uma verdadeira obsessão descrita, um livro que vale muito a pena ler, Transição Planetária, em que se vê ali o Manuel Flaman descrevendo algumas barbáries inimagináveis para nós. Licantropia, espíritos de uma redoma de obsessão para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, que eles, o Manuel, mais um médico que era brasileiro, que coordenava o grupo, tiveram bastante dificuldade de isolar fluidicamente algumas pessoas que desencarnavam naquele tempo. Porque antes de 6 meses de acontecer o tsunami, já estava lá a equipe espiritual esperando aquela tragédia que aconteceu. E ele trata por pormenores dessa relação de obsessão desencarnado para desencarnado. Mas uma outra, talvez que não seja tão comum, é da encarnado para desencarnado. E aí nos vem à mente: mas como posso eu, estando aqui, obsediar a outra? De novo, a Sueli se vale do aspas do amor. É quando todos sabemos que temos que desencarnar. Isso é fato. Se existe uma certeza na encarnação, é a desencarnação. Mas preparamos muito mal, principalmente os espíritas, para o desencarne. E aí começa o processo narrado por Sueli, onde as obsessões acontecem principalmente ao desencarne, em que eu perco o filho, perco o marido, perco a esposa, principalmente quanto a esse processo fisiológico, natural, de que o pai enterra o filho, começam as grandes obsessões de encarnado para desencarnado, porque eu não aceito esse processo, e começa a me ligar no espírito recém-desencarnado, a chorar, a conduzir o meu sentimento de negatividade em nome do amor, vinculando, inclusive Deus, porque é tanto marginal, meu filho desencarnou, minha filha desencarnou. E esse processo danoso ao espírito que desencarnou, porque está frágil, está com a mudança perispiritual, está desligando ainda, célula a célula, o perispírito da matéria densa. E influencia diretamente, envolvendo-o em fluidos não salutares. Então teríamos que nos recompor. Milhares e centenas de cartas escritas por Chico, falando o quê? Se todos que comunicaram pelo Chico, qual era a mensagem? Vai trabalhar, meu pai, vai trabalhar, minha mãe, vai trabalhar, meu esposo, vai trabalhar, minha esposa, eu estou bem, ore por mim, faça uma obra de caridade. Essa casa surgiu assim, está aqui, fruto de uma mensagem do desencarnado para o encarnado. Segue a vida. E aí começam as grandes obsessões que nós temos, de encarnado para desencarnado. Outro exemplo clássico é a partilha de bem, em que um dos parentes, se julgando prejudicado para quem partiu, começa a lançar sobre ele, psicologicamente, a partilha que não foi bem. Meu pai foi e não me deixou. Meu pai não sei o quê. O descontentamento com a matéria é um outro exemplo comum. Quando acontece que um familiar deixa o bem e a pessoa que recebe, ou as pessoas que recebem, não se julgam atendidas. Desencarnado para encarnado. Talvez esse seja o clássico da obsessão. Então, o porquê disso? Primeiro, o número. Nós temos muito mais, segundo a doutrina espírita, espíritos desencarnados do que encarnados. Segundo, a relação que se dá. Se eu quiser passar por essa parede, eu não consigo fazer. Quem está nos vendo agora? Qual é a plateia no plano espiritual? Eu consigo divisar a plateia materializada, encarnada. Mas e a plateia desencarnada? Quem está sentado ao seu lado? Então, essa relação é mais difícil. E não por acaso que a doutrina espírita
prepara, em sua maioria, uma vez por semana que seja, as casas preparam para atender, para prestar socorro exatamente aos espíritos desencarnados, aos irmãos que com nós, equivocadamente, ainda permanecem no rio, para dialogar. E isso acontece, interessante, porque os espíritos não conseguem fazer abordagem com ele. Tamanha grosseridade que ainda há necessidade do nosso concurso ainda muito ruim, com exemplos muito maus, com uma debilidade física e espiritual grande, mas a gente ainda é um socorro do plano espiritual, porque eles não conseguem fazer nenhuma intercessão, porque está muito arraigado ainda os espíritos obsediando. E ele nos usa ainda ao concurso de nós outros para ajudar nesse processo. Todo esse processo, ele se vale pela obsessão recíproca. A Sueli coloca a obsessão recíproca como a base de todo esse processo, ou seja, ela nunca é unilateral. Nós vamos ver a gradação, eu nunca vou poder dizer que eu estou somente sendo influenciado. É como uma sintonia de rádio. Tem que ter uma bilateralidade. Alguém quer, eu também quero. Tem que ter uma afinidade de pensamentos e atitudes. E ela coloca lá como a auto-obsessão. A auto-obsessão é interessante, que aí todo mundo, né, quando eu li isso, eu falei, mas como é que pode? Eu auto-me obsediar, eu obsediar a mim mesmo? E quando ela começa a explicar, eu falo, rapaz, não é que é? A auto-obsessão, meus irmãos, minhas irmãs, é aquela pessoa que reclama de tudo e de todos. Como é que você está? Muito demais. Agora está chovendo, nossa senhora, chuva ruim, não dá para sair de casa, não vou no centro espírita. Nossa, mal o calorão desse centro aqui, o dia que está, não dá, não vou para o centro hoje, está um calor de pingar. Por que não põe um ar-condicionado? Não tem, reclama de tudo. Sabe aquela vizinha que você liga? Tudo bem? Aí já começa, é aquela auto-obsessão que ela se trata. Então é isso aqui, ó, certos estados doentio, reclamação de tudo e todos, contrariedades guardadas, desgostos amorosos, estado de pessimismo constante. Eu alimentando o processo de auto-obsediar, e a partir disso que vem aqueles que afinizam, que vem aqueles que coadunam com aquele pensamento que eu estou emitindo, com aquela atitude que eu estou tendo, com as palavras que fazem face da minha fala. Mas ela coloca um aperto aqui, e talvez nenhum de nós agora podemos falar que não estamos no crivo da obsessão. Ela coloca qual que é a porta de entrada para a obsessão. Então vamos ver alguns estados emocionais que apresentam invigilância em nossas vidas. Vamos ler atentamente e ver se alguém consegue não ter nenhum deles. Revolta, ódio, ideias negativas de qualquer espécie, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, não fazer nada, irritação, impaciência, maledicência, falar dos outros, calúnia, falar e não provar, né? Pior ainda, desregramentos sexuais, vícios, fumo, álcool e tóxicos. Dá para alguém levantar a mão e falar assim, eu não tenho nada disso? Não? Então olha o que ela fala para a gente, André Luiz e ela. Toda vez que um destes sinais venha surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. E o André Luiz arremata esse processo a persistir nas nossas ideias e no sentimento de nossas almas, é aí literalmente declarado obsessão. Mas a obsessão tem uma gradação. Como é que ela se inicia e para onde ela vai? Nós temos lá no livro dos Médiuns, no capítulo 23, alguma divisão didática a respeito disso. Então nos informa a doutrina que a gradação começa com a obsessão simples,
que é exatamente um gênero de obsessão desagradável. E não tem outro inconveniente, além de opor obstáculo às comunicações que gostaria de ter os espíritos sérios ou que se tem afeições. O médium reconhece a fraude e, como se mantém alerta, raramente se engana. Ou seja, é um companheiro como nós, que está equivocado e vai tentar essa proximidade. Isso acontece o dia a dia. É aquela hora que de súbito você quer falar alguma coisa, opa, não vale a pena. Sabe aquele negócio que a gente tem como regra? Conta de 1 a 10? É de 1 a 10, eu consigo contar. Passa. Mas se eu não vigiar, a gente caminha para uma outra coisa, que é a fascinação. Aí sim, isso vai dominando a minha mente e tem consequências muito graves. A primeira consequência muito grave é que o médium, as pessoas não se veem enganadas. Elas acham que não está acontecendo nada. Com efeito, graças à ilusão que lhe é decorrente, o espírito conduz aquele que lhe veio dominar, como faria um cego. E pode lhe fazer aceitar as mais bizarras doutrinas, as mais falsas teorias, como sendo a única expressão da verdade. Está certo de sempre ter a razão. E esse é o grande problema. Sabe aquele colega que fala assim, não aceita discussão? Sabe aquele chefe que é ele? Sabe aquela pessoa, se não tiver ela ali não acontece nada? Ele é uma verdadeira enzima. Só acontece uma reação se ele estiver lá. E tudo, em qualquer discussão, em qualquer diálogo, em qualquer troca de informação, ele nunca está errado. Tem alguém assim que você conhece? Que você discute e fala assim, não aceita nada, é ele e ele próprio. Ele nunca perde na discussão. O ponto de vista dele é inquestionável. E não se vê. Esse é o grande problema. Não tem como, mas pode piorar. Olha lá, a fascinação, então, as consequências são muito graves. Paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O espírito lhe inspira confiança cega, pode aceitar a doutrina mais estranha e está sujeito. As pessoas simples, ignorantes, instruídas e inteligentes. E não tem distinção. Eu me aposto, ligo espiritualmente esse espírito e acabou. E daí, essa parceria só existe entre aquele que está afinizado. O restante, os demais, não tem nenhuma chance. Quando você fala, fulano, dá uma revista no que você está fazendo. Vamos dar uma olhada no que você está conduzindo na sua vida. Não tem como. Não aceita. E aí, nós temos o processo final dessa gradação. Pode chegar à subjugação. A subjugação, ela é um envolvimento que paralisa a vontade. Ela tem como característica levar os ridículos atos a quem sofre, age contra a sua própria vontade. E nós temos 2 divisões aí, segundo o livro dos médiuns. Uma subjugação moral, em que é cometida atitudes e compromete no campo em que expõe você os seus pontos de vista, as suas atitudes perante um grupo, mas isso pode evoluir, e aí sim é perigoso. Um livrinho bom para a gente ver esse aqui, que é a subjugação corporal, é loucura sob um novo prisma, em que a gente tem lá assim, aí os órgãos materiais estão afetos. Eu estou tendo a oportunidade, por mais de 25 anos, de trabalhar numa casa espírita, que é um hospital. Eu já fui funcionário, já fui diretor, hoje coordeno uma reunião quinta-feira de estudo, que um dia é quinta-feira, outra feira é intercâmbio mediúnico, e lá nós vemos essa subjugação com a questão corporal. Nós temos alguns pacientes que autoflagelam. Então ele morde e arranca a sua própria pele, mastiga, e se você não tirar, ele bate a cabeça até o desencarne. A automutilação. Ele não tem consciência e não tem tratamento, é irreversível, como coloca lá no livro Loucura sob um Novo Prisma. Atingido a área cerebral física, irreversível.
E está instalado o processo não só no perispírito, mas no corpo físico. Um exemplo aí é o Estuário Espírita de Psiquiatria. O paciente está sob um verdadeiro jugo. Mas, para nosso termo, a Sueli, ela coloca que nós não estamos incólumes. Todos nós passamos por esse processo. O próprio Divaldo nos assegura que por mais de 35 anos, ele teve ao seu calço um espírito que o obsediava diuturnicamente, cedo da tarde à noite. E ele conta para nós que culminou um acordo com esse espírito, que ele fazia conferências, e no meio da conferência o espírito cutucava alguém para sorrir, fazia uma mãe, o filho chorar. Ele, 35 anos. E um dia ele está na Mansão do Caminho, numa noite chuvosa, toca a campainha, o Divaldo vai atender, é deixado na porta da Mansão do Caminho um menino recém-nascido, envolto, embrulhado com os panos. O Divaldo acolhe o menino, e ao entrar com o menino, quem aparece? O espírito. Não foi combinado. Talvez seja ele. Não, mas ele já fez a paz com o Divaldo, agora é comigo, então. Que bom, né? Só acendeu a luz, estou precisando iluminar. Bem acertado. Então, veja bem, ele está entrando e o espírito aparece. Divaldo, você vai levar esse espírito feio, era um negro, e você vai levar isso para dentro? Ele falou assim: meu irmão, agora não, deixa eu dar o socorro, está chovendo, recém-nascido. Não, esse tiçãozinho aí, você vai pegar essa coisa. E o Divaldo, aquela polidez com o espírito: meu irmão, agora não, mas você vai amá-lo. O Divaldo, amar é um processo. Eu tenho aqui 2.000, todos são meus filhos e amo. Questão de ter o espírito cutucando, entra para dentro. O espírito, perguntas e perguntas. Em um determinado momento, o Divaldo para e ele fala: olha, Divaldo, a partir de hoje, cessou. A partir de hoje, você me convenceu de quem é você. Esse espírito que aí está é minha mãe. E você está tratando ela com maior. Desprende de tudo. Você não quis saber quem é, de onde vem. Você deu o socorro sem perguntar. A partir de hoje, acabou. Isso durou 35 anos. E o Divaldo, quando conta isso na conferência, obviamente, ele está aqui hoje, mas não perturbando, porque ele tem que fazer uma piadinha sempre para descontrair. Então, veja bem, a hierarquia que tem. Mas tem um processo de auto-obsessão? Eu poder fazer a autodesobsessão? Eu tenho como eu tirar isso? Vamos dar uma olhada nisso? Até aí o Semeador, livro do Chico e Emmanuel. A autodesobsessão, sinônimo de auto-evangelização, de auto-reforma. É o ser humano lutando para dominar suas más tendências e inclinações. Aliás, qual é o verdadeiro espírita? O que faz caridade, o que vem em centro, o que lê. Qual o verdadeiro espírita? Isso, o que está aí, ó, que domina ou faz todo o esforço para domar suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita, que está aqui alegado. É o princípio do verdadeiro espírita que Emmanuel e Chico, até aí o Semeador, nos faz refletir. Continua: ninguém se engane. Olha o que o Emmanuel fala aqui: o obsediado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a sua autodesobsessão. O Espiritismo não, está grifado, minha parte, mas é tirado textualmente do livro. Não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo.
muito menos os médiuns ou alguém que lhe queira operar a cura. Tomar paz, depois dessa fala, é um processo, a gente vai ver, mas muito pequeno. O que faremos ao descer as escadas? Processo, se nós entendemos, ele é bilateral. Eu tenho que afinizar, eu tenho que vigiar. Viu tanto ponto que ela falou? Revolta, ódio, maledicência, calúnia, sexo, vício, comida, que eu tenho que vigiar. E fala, se algum desses apontamentos, que ela chama de porta em vigilância, tramitar na nossa mente, nos chama as vigílias da oração e ajuda. Continua. Preventivos. Quais os preventivos que nós poderíamos fazer? Desobsessão. Emmanuel ensinou 2 métodos de libertação gradativa, de nos isolarmos contra os espíritos perseguidores. Primeiro, a oração. Por quê? Pela qual nós lembramos de Deus. Segundo, serviço, pelo qual esquecemos de nós. Mente vazia, cena do diabo. Serviço material, espiritual, trabalho, ocupação da mente canalizada, ocupação da mente proativa. E ele continua: qual o antídoto, ou seja, qual a vacina que eu tomo e estou imune? Não pegarei isso. E aqui nós retornamos à primeira fala, quando nós começamos a dialogar com os senhores e as senhoras, que a gente não conseguiria, por enquanto, ter essa honradez de estar imunizado. Olha o que coloca para a gente Emmanuel: o antídoto é o amor, tal como Cristo nos ensinou. É o único antídoto contra esse mal que graça de maneira tão avassaladora a obsessão. Nós estamos até pelo capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá descrito a lei de amor. E se nós lembrarmos dessa lei, ele fala que vem do instinto, depois vem da sensação, sentimento e só aí o amor. E lá ainda, no capítulo 12, diz os Espíritos que nessa terra ainda não teremos condição de galgar na sua hierarquia o amor. Porque todos que aqui aportamos, em nossa maioria, somos viajores que temos que pagar. Temos por isso prova e outros expiações, por falta do cumprimento das provas assumidas recorrentemente em algumas encarnações. Mas, para nossas considerações finais, eu gosto muito disso aqui do Gandhi, que vai ficar como exemplo. Olha o que o Gandhi fez. Certa vez uma mãe trouxe seu filho a Mahatma Gandhi. Ela implorou: por favor, Mahatma, diga ao meu filho que ele pare de comer açúcar. Gandhi fez uma pausa e disse: traga seu filho de volta em 2 semanas. Confusa, a mulher agradeceu e disse que faria o que Mahatma pediu. 2 semanas mais tarde, ela retornou com seu filho. Gandhi olhou o jovem nos olhos e disse: pare de comer açúcar. Agradecida, mas inconformada, a mulher perguntou: Mahatma, por que o senhor me pediu para trazê-lo em 2 semanas? O senhor poderia ter dito a ele, como fez agora, há 2 semanas atrás. Gandhi respondeu: 2 semanas atrás eu estava comendo açúcar. Ou seja, é muito fácil para a gente ditar normas para os outros. Isso também está descrito no Evangelho, na Bíblia. O argueiro, lembra? E a trave. Nós conseguimos facilmente ver ciscos extremamente delicados, sutis no olho do outro. Mas o nosso está até embaçado, é uma catarata. E a gente não consegue ver. Então não vale nada para a obsessão apontar. Não vale nada para a obsessão dizer.
vale muito no processo obsessivo entender que é bilateral, só existe se e se somente se existir a afinidade em ambas as partes, e que o irmão ou irmã é equivocado exatamente como nós somos equivocados. Que não tem aí, de maneira alguma, como nos convidou Jesus algum tempo atrás, quando ele mandou lançar a primeira pedra. Não dá para lançar nada de pedra aqui, porque em sua maioria somos nós quem mantemos a manifestação, somos nós que mantemos pelas nossas atitudes, pelo que nós falamos, por que nós vibramos e principalmente pelo que nós fazemos no dia a dia, é que nós mantemos o vínculo de obsessão. Fácil ninguém está falando que é, até porque o antídoto é amar como não ensinou Jesus, mas prazeroso entender e aplicar, prazeroso caminhar, sentir proatividade, porque não vai bastar vir todos os domingos aqui, todas as quinta-feiras aqui, estudar, tomar paz. Não é por aí. Isso é um caminho. E esse caminho de vir e ouvir passivamente, chorar, sem mover nada. Emmanuel já disse: se as palavras convencem, os exemplos arrastam. O que nos cobra a doutrina espírita? E para lembrar da transfiguração do Divaldo, através dele, Bezerra deixa claro, com todas as letras garrafais, de que os espíritas, nós espíritas, estamos desencarnando muito mal. Palavras de Bezerra, transfigurado por Divaldo no Congresso Internacional de Espiritismo em Brasília, alertando sobre o nosso conhecimento teórico, a nossa bagagem, nosso forramento de foro íntimo, sem aplicabilidade. Temos que colocar meta diária para cumprir. Assim como colocamos um trabalho, assim como batemos em ponto na empresa, assim como cumprimos com as nossas obrigações de pai, de mãe, de dona de casa, há de se fazer também um recordatório para cumprir isso. E só assim a gente vai poder cumprir isso que o Chico está falando. Olha o que ele nos alerta para terminar. A morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. Ou seja, o desencarne não vai fazer que a gente cresça, que a gente ilumine. O nosso iluminar, o nosso despertar e o nosso tempo e o nosso lugar é aqui e agora. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho vos dou. Muita paz.